Colocar meu chapéu, não dá Saudade tempo? está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento.
Só um minutinho. A obra da usina Vasconcelos é uma obra que vem sendo requisitada há anos pela comunidade. É uma obra também com um pedido do Ministério Público quanto à acessibilidade. Nós realizamos essa obra, realizamos ela com todas as adaptações de acessibilidade, ficou uma obra de quase 4 milhões de reais, acessível, com plataforma elevatória, que é o elevador, justamente para dar para aquelas crianças que precisam, não só as crianças que têm alguma deficiência, mas também a gente tem professores, às vezes, que podem ter algum problema de locomoção, não na usina nesse momento, mas a gente pode vir a ter. Então, há pessoas da comunidade para ter acesso ao segundo piso. Ficou uma obra maravilhosa. Eu fico feliz, o prefeito Tomazini esteve lá inaugurando junto a essa obra com o Dr. Tirso, e é uma obra bem significativa, mas não é a única no município, nós temos dezenas, estamos chegando a 40 unidades com feito interferência, vai faltar 7 unidades. Essas 7 unidades, uma delas é aqui próximo, Fortes, que é o Castelo Branco, que vai ser uma obra também realizada por nós, que esperamos começar antes do final do ano, que ela também será uma obra de aproximadamente 4 milhões de reais, que seria um bloco novo ali. Então, por parte da infraestrutura das escolas, eu digo para os pais assim, isso a gente consegue olhar, consegue tocar, e tem uma outra parte, que é a parte que aparece do ensino, que eu só tenho orgulho. Depois a gente vai comentar, Fortesque. Então, eu agradeço os pais que estiveram lá na presença da usina Vasconcelos, que é uma obra maravilhosa. Que bom. Josias, vamos falar um pouco dessa questão das obras, e muito tem se falar, só viu o que eu falei agora, né? Agora vamos falar. Então, Josias, assim, você falou dessa questão das obras, que é um destaque aí na nossa Secretaria de Educação, entende, vem se finalizando para a questão do mandato, né? Mas agora eu acho que você vai conseguir finalizar essa questão do planetário que está em fase final. Foi muito badalado aí nos blogs. Falar nisso, mandar um abraço pro... Deixa eu só falar das participações, que o Espeto já está por aqui, né, Espeto? Se tiver uma pergunta, manda. Porque o Josias está lá ao vivo e está conduzindo também ali pela live, né? O Espeto está por aqui, Paloma, a Patrícia Papadiuk, Sandra Giantara, o Zéias, a Rosmarie Santos, a Sandra Giantara e o Sandro Ney agora também está participando, né, Sandra? Forte abraço, muito obrigado pela participação, encontrei ele lá. Você não está avisando, assim, você não participou mais, e ele pegou, já voltou a participar, né? Diz ele não participa, mas eu estou escutando, que bom, isso é importante. Mas então, Josias, vamos falar um pouco sobre essa questão do planetário. Então, Fortes, a questão do planetário já é desde o início do mandato, a gente vinha procurando fazer pela Secretaria de Educação um planetário em São Bento do Sul, além de atender nossas crianças e atender também o turismo educacional. Mas nesse meio tempo, a UDESC se manifestou dizendo que também queria trazer um planetário e ela queria fazer uma cooperação com o município, com a Secretaria de Educação. Nós prontamente aceitamos a proposta, foi assinado pelo prefeito esse termo de cooperação, e esse planetário está em fase assim, de conclusão, não dá mais uma questão de uns 30 dias, ele está pronto para ser inaugurado. Então essa parceria que existe com a UDESC também vai existir, não só na construção, mas depois para operar o planetário. Provavelmente a gente está definindo a semana que vem, nós vamos ter 2 professores, ou um de geografia e outro de ciências, operando o planetário durante o dia. Esse planetário é para atender os alunos da rede municipal, de preferência, e depois a rede estadual e a rede particular. E durante a noite, provavelmente, a UDESC vai utilizar nos seus cursos, né, os cursos da UDESC, e provavelmente no final de semana a gente vai poder abrir esse planetário em forma de turismo, um turismo assim, um ponto turístico educacional, que pode o pai levar a criança lá, vai ser um planetário de ponta. Só existe 4 em Santa Catarina, um deles em São Bento do Sul. É um orgulho danado para São Bento do Sul trazer esse planetário para cá, e principalmente com a UDESC. A gente já está ligado com a UDESC, com cursos de treinamento de pensamento computacional para professores, matemática computacional, a gente tem parcerias com a UDESC, estagiários que a gente tem lá de pensamento computacional montando as apostilas de pensamento computacional, as aulas de robótica. Então, eu tenho certeza, Fortes, que vai ser para São Bento do Sul, na próxima década, um local da região aqui de procura de visita desse planetário. E a gente fica muito feliz de estar junto com a UDESC. Vamos lá, então, temos a participação aqui, é claro, do Ademir dos Santos, a doutora Carla Hoffmann e vereadora está por aqui. Arildo Gester, boa tarde, Josias Fortes. Um abraço, Arildo. Estamos acompanhando a entrevista dos amigos. Valeu, Arildo, forte abraço.
Eu quero lembrar o seguinte, né, eu preciso fazer essa ligação, porque sabe que eu gosto de todos os meus amigos. Né? E eu lembro que a Carla tentou também esse planetário, mas lá para Oxford. Então eu tenho que deixar essa. Foi uma luta ali, também já desde o início do mandato, eram as bandeiras de luta, né? E eu acho que nessa parte ela é muito coerente, ela sempre procurou o máximo que ela pôde trazer verbos através dos deputados e da parte que ela pôde para ajudar o governo também a construir essas coisas. Então vamos fazer que ela tem muito. Se esse planetário saiu, se a ideia voltou tudo à tona, foi por conta desse movimento que a vereadora fez. Isso, houve um movimento geral dali por parte da Secretaria de Educação, de vereadores, vereadora Carla, vereadora Terezinha, várias vereadoras ali apoiaram a ideia, e ele está sendo, e na verdade, quando acontece uma obra, indiferente de quem toma a iniciativa, ela fica para a cidade, né? Só que tem que ter iniciativa, alguém tem que tomar a iniciativa, correr atrás e fazer as coisas. Então eu fico muito feliz ali até que os vereadores apoiam de maneira geral, o município. Então existe um movimento para que isso aconteça. Beleza. Josias, 12h13, virando 12h14, vamos falar um pouco aí sobre essa questão, até eu fiz aqueles trocadilhos, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão da segurança nas escolas. Como que é? O pessoal passou aquelas fake news, o pessoal continua ainda as ameaças nas redes sociais. Como que essas informações, dentro de tudo isso, qual que é a política da Secretaria para deixar o coração dos pais assim tranquilizados? Desde o ano passado lá, e um pouquinho antes de acontecer aqueles incidentes nas escolas, a Secretaria de Educação vem investindo dentro das escolas. A gente colocou câmeras de monitoramento em todas as escolas, essas câmeras têm acesso da própria CEMED lá, monitorando as escolas, não vigiando, mas sim monitorando, tem acesso da Polícia Civil, Polícia Militar. Então a gente vem em conjunto daí também com o PDDE, que é o dinheiro direto na escola, que vem do governo federal, e as APPs, colocando trava de segurança, colocando interfone, e também melhorando a estrutura em volta das escolas. Tem várias escolas agora em andamento, melhorando cerca, melhorando entrada, colocando grada, colocando segunda porta. Então a gente vem cuidando desse ponto gradativamente. A gente não tem a velocidade de ter todas as escolas, e a gente também tem que cuidar, rapaz, para a gente não transformar nossas escolas em como se fosse uma prisão. A gente tem que fazer que a escola ela tenha essa visão de escola, e não cercas de 5 metros de altura, vamos dizer assim, para fazer com que alguém fique preso. Não, na verdade, a escola tem que ser num espaço aberto, mas hoje em dia a gente olha muito para a segurança. A gente tem um apoio, Fortesc, e ontem aconteceu uma operação, não sei se os pais acompanharam, a delegacia ali de Polícia Civil tem um projeto, né, ali de presente, um projeto presente. Então, ontem nós fizemos uma visita na escola Osni Vasconcelos, onde eu fui na frente, foi 2 carros da Polícia Civil, chegamos na escola, parecia que tinha acontecido alguma coisa, na verdade era para lançar o projeto presente na escola. Então a Polícia Civil também existe toda uma organização da Polícia Civil Estadual e nos municípios para dar essa segurança quanto à informação ou qualquer intervenção da Polícia Civil, e também a militar também tem esse projeto. E foi muito gratificante, estava o delegado Gil, o doutor Gil, estava o doutor Rogério ali, então, e vários policiais civis fazendo essa intervenção. Visitamos as salas de aulas, tivemos perguntas dos alunos muito positivas em relação à Polícia Civil. Isso deixa assim a gente até contente, porque as perguntas vinham dos alunos assim: como é que eu posso ser policial civil? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser delegado? E para nós foi bem legal, sabe? É interessante falar disso, porque eu justamente vi essa articulação, esse movimento da Polícia Civil, porque eu estava passando e quando passou as 3 viaturas, o que aconteceu, né? Que estão tudo na rua. Então era por conta disso. Isso mesmo. Já temos aí então a informação, né, agora verdadeira, e não fake news, o quê? Porque a movimentação da polícia... O primeiro momento é natural das pessoas imaginar que aconteceu alguma coisa grave. Na verdade era o lançamento de um projeto estadual que foi, assim, de certa forma, criou uma interrogação na cabeça das pessoas, e as pessoas agora entendem que a Polícia Civil também é parceira dos nossos diretores das escolas, dos nossos alunos, da comunidade em geral. Foi interessante, a gente ficava preocupado, eu achei que era uma movimentação maior para desarticular alguma questão do tráfico, alguma questão mais forte mesmo, e cria-se um impacto, né? As pessoas ficam com aquela dúvida na cabeça. Então, bem lembrado, outra questão, quando você falou de não transformar a escola num presídio, justamente eu ia falar isso: nós estamos transformando nossas escolas em pequenos presídios, né, por conta aí de meia dúzia de lazarenteados, desculpa, isso mesmo. Estragam para todo mundo, sabe?
Com relação às câmeras, as câmeras internas que você falou, eu acho que é muito importante, tem que ter esse monitoramento mesmo, essa vigilância, o pessoal não gosta de falar, mas vigilância, monitoramento, para que as pessoas também se comportem um pouco mais. Tomara que você ainda consiga, não sei se vai dar nesse mandato, introduzir isso também na sala de aula. Não para monitorar o professor, mas para fazer o quê? Para dar segurança para ele e para o aluno. Por quê? Porque todo mundo vai se comportar. Nós não podemos, nós estamos vendo uma sociedade que ou nós somos monitorados, ou as pessoas não fazem aquilo, né, que se propuseram a fazer. E isso é lamentável, sabe? Às vezes que o gestor vai ter que usar dessas ferramentas para poder fazer esses monitoramentos, para que as pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer. Fortalece que até a gente tem algumas escolas, mas dentro da sala de aula, mas de iniciativa da escola. A CEMED, ela tentou proteger os corredores, a entrada e saída, para poder observar. Dentro de sala de aula nós não colocamos, a CEMED não colocou, mas as escolas estão tomando essas iniciativas de colocar dentro da sala de aula. Eu sou professor do Roberto Grande, lá todas as salas de aula têm monitoramento e a gente não fica tranquilo, é proteção para o professor, para o aluno, e o ambiente fica claro do que acontece dentro da sala de aula. Excelente, espero que isso seja estendido a todas as escolas municipais e, claro, estaduais. Eu estou por conta de uma história estadual aí, porque até cachorro tem na sala de aula. É complicado, né? Daqui a pouco isso estoura. Mas aí eu tenho que cobrar lá no Jorginho. Jesus amado. 12 horas e 19 minutos, falamos aí sobre a segurança da escola. Por enquanto ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém fez aí uma pergunta. Não, deixa eu ver como é que é o nosso... Só ouvi o Espeto perguntando quanto foi investido em obras. Sim. Espeto, o valor preciso, eu posso pegar específico na CEMED, mas como todo dia quase a gente está fazendo obra e fazendo, eu tenho certeza que está passando dos 20 milhões investidos só em obras. Fora computadores, fora Chromebooks, fora laboratório móvel, fora uma centena de coisas que a gente fez, TVs em sala de aula, sabe, e equipamento de cozinha. Se a gente for calcular, mesmo que a gente tem esses dados lá, eu tenho certeza que todo um montante junto de investimento na educação passa de 30 milhões. Investimento aquele que não é comum, aquele que você faz por iniciativa. E o grande parceiro disso é o município de São Bento, através do governo Tomazini e do Tirso, que destinam esse recurso para a Secretaria de Educação. Então, por mais que a gente faça uma boa gestão de otimizar os recursos dentro da Secretaria, o município também investe muito. Então, a gente não é referência por acaso, a gente é referência porque justamente investe na educação. São 12 horas e 20 minutos, a Jaciara está por aqui, diz o seguinte: bom dia, Fortesque Josias e ouvintes da Liberdade. Amanhã o deputado Requião, confirmado, estaremos aí na Liberdade e vão estar sim, eu estou aguardando para ver o que é um filho até aqui, para falar sobre a política estadual, regional e quem sabe até federal. Né? O Celcinho Euriques também está por aqui. Tamo junto, Miguel Rodrigues, lá que tá aqui, do terminal urbano de Oxford, meu amigo. Aqui, bom dia, Valmir, muito bom programa. Estamos aqui no terminal urbano de Oxford e meu amigo José Osmar ligados na Liberdade FM. Valeu, Miguel, forte abraço. Jair Rodrigues na escuta, Vilmar Espeto já fez aqui a pergunta, o Elvis Martins está por aqui também. Boa tarde, Fortaleza, estamos juntos na escuta. Queria saber quem mudou a escola EMEJA. Tem bastante adulto que quer voltar a estudar. Isso é uma questão que depois do intervalo o nosso secretário vai responder. No centro era mais perto, é verdade mesmo. Mas se não me engano, isso é uma questão até estadual. Mas vamos fazer um intervalo para o secretário tomar aquela aguinha. E nós vamos aqui, porque hoje ele está abrindo o jogo. Né? Tem muita coisa para nós conversar ainda. Vamos para o intervalo e eu já volto. Pessoal, está no intervalo da Rádio Liberdade. Daqui uns minutos eu já respondo a questão do EMEJA. Mas para quem sabe, EMEJA é municipal, seja estadual. O que mudou para o bairro Lençol não é do município, é do estado. Era no centro de São Bento do Sul e mudou lá para o Lençol, o bairro Lençol. Então isso é uma responsabilidade do estado. O coordenador lá do estadual, que é aqui em São Bento do Sul, pode responder melhor o porquê mudou e por que não tem no centro da cidade. Quanto ao EMEJA, que é do município, é até 18 anos. Até 18 anos, aquela criança que tem algum motivo reprovou, ele estuda em São Bento do Sul, no centro da cidade. Nós temos a sala de aula junto com a Secretaria de Educação em frente ao SESI.
Então, para essas crianças ou jovens até 18 anos, é com nós. Passou dos 18 anos, é de responsabilidade do Estado, que é o SEJA, e o SEJA mudou para o Lençol. Então, eu não consigo responder pelo SEJA, tá joia? Um abraço. Agora dá uma olhadinha aqui. Aê. Modelado aqui. Joia. Legal. O pessoal está aguardando um pouquinho ali para reiniciar o programa, mas qualquer coisa eu estou lendo aqui no Face o que vocês estão mandando de perguntas e à medida que vai acontecendo eu vou tentando responder, nem que seja no intervalo. E eu agradeço aí o pessoal que está assistindo, tem a vereadora Carla, eu vi o Celcinho, meu amigo, deixa eu ver quem mais que está aqui, o Espeto, o Ademir, meu amigo. 12 horas e 24 Tá, tá recomeçando. 12 e 24, é claro, você ligou a rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Hoje, na apresentação aqui de Valmir Fortes, estou entrevistando, conversando com o secretário de Educação, Josias Tex, que já falou sobre algumas obras que estão sendo entregues, falou com relação lá ao planetário, que está em fase final, a segurança na escola, que é muito importante, e vem respondendo também as perguntas dos ouvintes, né, dos pais, dos professores, quem queira se manifestar. 12h25, aqui participou pelo WhatsApp o Abel, e ele diz o seguinte, olha aqui, ó, fazia tempo que o Abel não participava, né, um forte abraço, muito obrigado. Ele diz que é impertinente perguntar aqui para o secretário se está existindo algum tipo de palestra nas escolas sobre a separação dos resíduos nas salas de aula, né? Não adianta o SAMAI disponibilizar recipientes sem a devida conscientização. Se existe essa parceria, se alguém está fazendo algum tipo de palestra, lá estão passando dentro das salas de aula. É uma pergunta aí que eu achei bem interessante. Aqui teve uma participação da Nena, eu também já falei para ela queria fazer uma doação, já encaminhei lá para o Águias. O Jurandir reclama daquela iluminação pública deles, né, enterrar o sapo lá. Acho que enquanto eles vão terminar a rua Jaraguá, nós vamos fazer arrumar essa iluminação para vocês lá. A Sueli também está por aqui, né? E a Natália sempre participando aqui do nosso programa. Josias, vamos falar um pouquinho, vamos responder então, você quer responder essas perguntas que ficaram para trás ali? Ali era em questão das salas de aula, a gente já fez alguns trabalhos em conjunto com o SAMAI, até mesmo com o ODESC no momento, quanto à utilização, reutilização dos materiais que sobram dentro da escola, que é material, resíduos de cozinha, fazendo todo um tratamento ali para colocar nas hortas. Quanto à reciclagem, existe sim dentro das escolas pelo SAMAI, sempre as visitas, esse ano não iniciou, ainda que iniciou as aulas há pouco tempo, mas existe essa preparação de uma equipe do SAMAI que sempre visita as escolas e faz a orientação, e até alguns projetos foram desenvolvidos nesses anos aí em conjunto com o SAMAI. São 12h27, o pessoal está participando. O Mário, que o professor Mário diz o seguinte: boa tarde, Fortes, que estamos aqui na escuta da entrevista do secretário e agradecemos a reforma do prédio do antigo integral aqui na Escola Básica Municipal Rodolfo Berti. Agradeço ao prefeito Antônio Tomazini por ele estar investindo não só na estrutura, mas na educação como um todo. Também já está por aqui a participação do Luiz Alberto Silves, ele que é pré-candidato para o MDB aqui em São Bento do Sul. Né? Boa tarde, Fortes. E a secretária Josias e ouvintes da Liberdade. Legal. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das empresas terceirizadas. Essas empresas
terceirizada, principalmente essa Ramos, eles têm dado muito dor de cabeça. Eu sei que lá no começo deu muito dor de cabeça para a secretaria, para a prefeitura. Tem conseguido se fazer lá nesses contratos das terceirizadas alguns gatilhos que possam proteger um pouco mais, não só a prefeitura, a própria Secretaria de Educação, mas os próprios terceirizados. Tem pensado nisso na hora de fazer esses contratos? Fortesc, nós tínhamos duas empresas, que era a Gouveia, que deu um problema, né, que era a maior empresa que a gente tinha de terceirizados em São Bento, e a Ramos agora. A Gouveia deu um problema com a Justiça, foi para a Justiça, nós recontratamos o pessoal ACT e de carreira para trabalhar nas escolas, através do auxiliar de operações, porque o auxiliar de serviços ele foi extinto. E agora, com a empresa Gouveia, também a gente está analisando abrir um processo administrativo, que possivelmente foi mandado hoje, por falta de encaminhamento de CND. CND é a Certidão Negativa de Débitos, que impede o município, em caso de não apresentar documentação lá, de fazer o pagamento para a empresa, não para as pessoas. O pagamento das pessoas é de responsabilidade da empresa. Então nós estamos acompanhando esse caso e estamos aguardando tanto a CND que seja entregue para nós, para de imediato a gente fazer o repasse para a empresa, ou até mesmo a gente já está estudando a possibilidade de suspender o contrato e contratar auxiliar de serviço todo pela CEMER. A gente tem todas as alternativas, mas são assuntos que a gente está ainda desenvolvendo durante essa semana. Já tem todo o aval jurídico do município, porque quem dá vamos dizer, a linha geral é o jurídico do município e o financeiro do município. Então a Secretaria de Educação está cuidando disso aí. E eu quero reforçar essa questão dessas CDDs, porque é importante para a gente que depende ali e que às vezes recebe uma mídia da prefeitura, tem que estar com a documentação rigorosamente em dia. Então é uma forma de proteger também quem está na ponta. Isso mesmo, porque a CND diz lá se está recolhendo todos os impostos federais, se está recolhendo o INSS, se está recolhendo o Fundo de Garantia, está recolhendo isso. Quando a CND ela não é apresentada, é porque aconteceu alguma coisa com a empresa ou com a pessoa física que está lá para a gente poder. Então ela impede o município de pagamento, né? Então existem duas maneiras de a gente pagar: apresentando a CND, toda a documentação em dia, ou vir uma ordem judicial que se pague. Então a gente está aguardando uma das duas, até o momento não chegou nenhuma delas. Tá certo. Os horas e 30 minutos, lembrando também que o Luiz Alberto Sirius, MDB, vem segunda-feira para falar comigo aqui, né? Aqui nos estúdios da Liberdade FM. Então essa semana aí, o mês de fevereiro começou bom, começou quente, né? Finalizando o verão, aí no meio do verão, finalizando aí com entrevistas de qualidade para manter a nossa sociedade sempre bem informada. Vamos para frente, falamos então dessas terceirizadas que tanto esquenta a cabeça não é de quem trabalha e não recebe, né? Mas pelo menos a secretaria aí, o Josias vem falando que a secretaria tem feito de tudo para tentar dentro do limite que convém à secretaria, fazer com que essas empresas mantenham os salários para a gente um dia. 12 horas e 31 minutos. Me fala um pouquinho então sobre esses comentários lá na Palavra Livre. Eu sei que o pessoal assim comenta muito com relação à questão da qualidade do ensino, entende? Fala aí que o Josias, você vem até aqui e explica para nós, traz os títulos, traz as premiações, e daí algumas pessoas, né, às vezes um vereador, não sei se é por falta de conhecimento, às vezes porque foi informado errado, vai lá e fala, e debate, e diz que o ensino não está bom, e que que tudo está ruim. O que nós podemos falar com relação a isso? Como o professor lá na ponta, não sei se vai conseguir fazer isso, mas como é que o professor lá se sente, afinal de contas, é o trabalho dele que está sendo julgado? É isso aí. Fortece que a gente sabe que esse ano é um ano de várias posições políticas, de argumentos para um lado, para o outro, um fez daqui, outro não fez de lá, aquelas coisas. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar, que é a informação verdadeira e correta, que é o dado. Aquilo que a gente tem dentro lá da Secretaria de Educação. E eu peguei um dado, além de um pronunciamento de um vereador, que falava na questão das especialistas. Falando em 16 especialistas, quando eu recebi a Secretaria de Educação em 2021, tinha 16, verdade. Só que agora nós temos 30, aumentou 12. Então, talvez esse dado que foi fornecido ao vereador não foi da Secretaria de Educação. Se pegou um dado de 2021, que nós assumimos em 2021, e achou que talvez estaria o mesmo. Daí,
faltou só uma comunicação, talvez da assessoria, de perguntar para a Secretaria de Educação, que automaticamente vem. Então, de 16 passamos para 30, especialista educacional, e só existe especialista educacional em EBMs, não existe em CEINs, não existe nas 48 unidades. O que existe nas 48 unidades é o AEE. O AEE são salas que o governo federal deixa nós abrir dentro das escolas, autoriza nós abrir, e cada sala tem um professor de AE de contraturno, que atende tanto o autista como qualquer outra deficiência, ele consegue trabalhar no contraturno. E dentro da sala de aula, isso nós também aumentamos. Em 2021 nós recebemos com 9, aí nós estamos com 16. Então talvez seja essa ali, mas chegou a 16 porque nós aumentamos 7. Porque lá nós pegamos mais. Só que o que aconteceu de diferente dentro da sala de aula, Fortes, na questão do ensino especial? Quando nós começamos com 404 atendentes. Passamos agora para 484, aumentamos a 80. Isso aumenta nos CEINs. Mas uma coisa que não tinha em 2021, que era zerado, não tinha o atendente de educação inclusiva. O atendente de educação inclusiva trabalha com o aluno, aquele que precisa de algum auxílio, ou é um autista, alguma coisa dentro de sala de aula. Nós contratamos 27, não tinha. Então nós contratamos mais de 100 pessoas referente a 2021 para trabalhar como atendente ou de suporte ali dentro. Por isso que a mensagem não casa. O dado que a gente tem o dentro da sala de aula, com que às vezes a informação parece que hoje nós estamos estagnados. Não, nós aumentamos em 2021, nós começamos assim. O número de alunos nós também aumentamos nos CEINs, por isso que tem mais atendentes. Não estou falando aí dos professores, porque nós otimizamos a rede, nós otimizamos para ter mais número. Então, quanto à qualidade de educação referente ao ensino especial, nós conseguimos avançar também. Claro, precisa mais. Mas se nós pegamos e nós avançamos, então nós estamos crescendo. Uma coisa que não bate às vezes, que às vezes a gente vê assim, ó, poxa, qualidade de ensino. Se São Bento do Sul, a gente está entre as 3 cidades de Santa Catarina, em qualidade de ensino, da modalidade de 30 mil a 100 mil habitantes as cidades, como que nós podemos se julgar sem qualidade? Ou como que a gente pode colocar no microfone a qualidade? A qualidade só se verifica através de DEB, através de dados e através de portal. Nós temos o portal do Tribunal de Contas, onde consta que São Bento do Sul é sucesso, até a gente recebe mais ICMS. E como que eu posso dizer, estão passando o aluno? A gente tem que dizer qual a escola, qual o local e qual o professor que está passando. Mas é conselho de classe. Então são coisas que são jogadas às vezes na mídia que parece que não tem qualidade. Pelo contrário, nós temos o pensamento computacional que nós colocamos dentro das escolas é um sucesso. O nosso departamento de ensino que acompanha os alunos de 1º a 5º ano e o de 6º ao 9º também, fazendo 3 testes por ano para dar aquele norte para o professor, não tinha antes. Hoje nós estamos alfabetizando até 70% no final do 1º ano. No 2º ano chega a 90%. E no 3º tem alguns alunos com alguma deficiência, um autista, alguma coisa que não consegue acompanhar no mesmo ritmo. Então existe uma falha de informação que talvez eu julgue isso, que as pessoas começam a jogar isso, porque eu não posso criticar o prédio da escola. Está lá, consigo pegar o prédio da escola e consigo ver. Eu não posso criticar o equipamento que está na mão do professor, a TV que está na sala de aula, a escola reformada, todas essas coisas. Então eu vou criticar alguma coisa que não pode ser visto com o olho. Ele tem que ser sentido pela família. Então, quando eu digo isso, o pai tem que perguntar para o filho como é que está lá a educação, acompanhar as notas dele e ver como é que está os professores. E quando falar em qualidade de educação, se eu sou o professor Josias, a qualidade de educação, quem dá é o Josias lá no Roberto Grande, quando ele faz seu planejamento da aula e avalia seus alunos. É eu que faço render. A Secretaria de Educação dá o norte. Então fala de mim, fala do professor Josias e fala do professor. Por isso que eu tenho assim um cuidado muito grande, e peço um cuidado, que nesse momento, que é um ano político, que as pessoas não olhem a Secretaria de Educação com uma visão de politicagem, sabe? A politicagem ela não pode estar na educação, a não ser que ela seja real. Se ela for real, nós temos que apontar onde que é. Agora, eu não posso trazer dados que não são, que são dados de 2021 para 2024 e dizer, tinha só tantos especialistas nas escolas e tal. Eu não posso julgar isso, porque a gente tem toda uma equipe inteira da CEMED para dar informações para as pessoas, tanto para qualquer pessoa física da cidade, pais, como os vereadores. Eu confio muito nos vereadores. E porque eu fui vereador, eu sei o quanto que é importante a gente utilizar a palavra livre, porque é livre,
e utilizar dados que sejam reais, dados, eu digo assim, ó, eu peguei esse dado lá da Secretaria de Educação, eu peguei esse dado com a dona Tati, eu peguei esse dado com o Josias, eu peguei esse dado com alguém. Ou senão eu dizer assim, ó, tá acontecendo nas escolas, ó, mas eu tenho que dizer qual. Então essas coisas assim que a gente precisa ter um cuidado nesse ano. A educação de São Bento é muito boa para nós poder deixar ela ser uma politicagem, entrar na politicagem. A politicagem a gente tem que saber que ela vai existir e é isso. É mesmo porque se veja que essa administração introduzia as eleições dos diretores, né? Isso. Acabou com o negócio do diretor ser obrigado a fazer campanha para partido A ou B, né? Isso mesmo, a gente tem eleição de diretores, que todo mundo dizia que não era possível. Agora falta algumas escolas, se não me engano, faltam 11 ou 12 escolas, das 48. E Fortesc, eu tenho dados aqui do ranking nacional, em São Bento do Sul, em qualidade de educação, ele fica somente atrás de Jaraguá do Sul. Esse dado do ranking entre os municípios de Santa Catarina. Nós aqui em São Bento do Sul, em relação ao ensino integral, que é o de 1º a 5º ano, nós estávamos na posição 347, passamos para 126, subimos 221 posições. Poxa, isso oferecendo qualidade para os alunos. E tem vários itens aqui, ó, escola em tempo integral, subimos 23 posições, taxa de atendimento à educação infantil, subimos 47 posições. A gente vem subindo no ranking nacional justamente porque a gente está fazendo dever de casa. Ah, mas aonde que vem todo esse recurso? Vem do município e da nossa própria organização. Eu escutei, às vezes, uma pessoa falando, mas agora tem mais dinheiro. Não, o dinheiro é os mesmos 25%. É igual eu. Hoje, o meu salário de professor, ali, ele sobe a inflação todos os anos. Então, eu pego um valor que é hoje, e se eu transferir e voltar para trás, eu desconto de toda a inflação, os valores dos produtos eram outros. Era a mesma condição em tempos diferentes. Se eu pegar agora o final desse ano aqui, pegar daqui 4 anos para no final de 2028, lá o valor vai ser maior. Então essa comparação não serve como parâmetro. O que serve como parâmetro é o que chegou na escola. Chegou construção? Chegou construção. Chegou equipamento? Chegou equipamento. Chegou Chromebook? Chegou Chromebook. Chegou cozinhas novas? Chegou. Todas essas coisas chegam. A hora de atividade do professor chegou lá. Ah, fica alguma coisa ainda? A gente está devendo alguma coisa? Tá. Eu, professor Josias, sempre vou ser um professor que quero melhorar a situação, tanto minha, financeira, como também da sala, sempre vai ficar alguma coisa. Mas o que nós fizemos nesse tempo, nesses 3 anos, é histórico. É histórico porque vinha estagnado, vinha parado. Então, por isso que eu digo assim, não vamos colocar a Secretaria de Educação na politicagem. Dá para colocar? Dá para colocar. A gente fica lá, um fala lá, daí eu venho aqui e apresento um dado aqui real. Outro fala lá e vem e apresenta outro dado real. Porque a gente trabalha, a Secretaria de Educação, ela não pode, tem que ser valores reais, tem que ser o dado real. Eu não tenho a palavra livre, eu vim aqui e colocar um dado que não existe. Eu tenho que falar aquilo porque eu sou secretário. Agora, quando eu não sou secretário, eu posso até politicar. E por isso que eu peço assim, tem que ter um cuidado. Não vamos tornar politicagem. A politicagem não ajuda ninguém. O que ajuda é nós trabalhar junto para melhorar São Bento. Isso ajuda. Por isso que eu digo assim, São Bento do Sul tem tanta obra na educação porque tem um plano de governo que destinou recursos para a educação. Eu sou muito grato ao prefeito Tomazini e ao Dr. Tirso, porque eles consideraram a educação prioridade. E tornar prioridade, pode ver, está acontecendo UPA, está acontecendo centro de especialidades, está acontecendo asfalto, está acontecendo um monte de coisa em São Bento, em tudo que é canto. A gente anda por aí, tropeça em placa, se cura de lá e caminhão fazendo asfalto, aquelas coisas. Mas na educação foi prioritário. Na educação teve resultado. E resultado na vida da criança. A vida de criança é futuro de São Bento. A gente não pode brincar. Então não dá para politicar em cima. Então eu digo, Fortes, que eu tenho dados e dados e dados. Só que você não vai poder ficar aqui toda hora. Que um conta uma historinha, outro vem. Eu venho aqui e apresento o quê? Os dados. Era o dado real. São 12h42, nós vamos fazer um pequeno intervalo enquanto o Josias toma aquela água. E eu já volto para trazer e continuar essa conversa. Claro que agora nós vamos entrar nesse último bloco, porque passa ali, claro, vai ter aqui os projetos, andamentos, mas nós vamos entrar na questão política. Então vamos falar com o Josias PSD. Mas ele vai ser lá o presidente, daí vai falar com o presidente do PSD. Vamos lá pro intervalo e eu já volto. Pessoal, vou tomar uma água aqui, que às vezes eu me empolgo um pouquinho, mas é tudo na paz, eu entendo ali.
se a gente se exceder um pouquinho, né, a gente tem tudo como conversar, apresentar os dados, talvez pedir para nós publicar, a gente publica. Fiquem tranquilos aí, a intenção nossa aí é passar pela essa parte de gestão da educação, e também não dá para dizer que eu não sou um agente político, o secretário é agente político, então eu também tenho que fornecer dados para a população para poder fazer essa comparação. E quando eu fiz ali de 2021, eu tenho várias tabelas de 2021 que eu recebi, mas várias, de todos os assuntos, de como era, como estava. E uma coisa assim interessante, a primeira coisa que me perguntaram quando eu assumi a Secretaria de Educação, e foi vários telefonemas, é a questão de Natal, Ano Novo, de questão de Dia dos Pais, das Mães. Eu sou inteiramente favorável da parte pedagógica disso. Ninguém pode tirar da nossa família, ou se comemorar o dia do pai, o dia da mãe, sabe? A gente precisa ter isso, com responsabilidade dentro da escola, respeitando aquele que não tem o pai e a mãe, respeitando aquele que é de uma outra crença. Mas a gente precisa ter dentro da escola aquilo que é natural nosso, da família da gente. Isso precisa ter. Isso, nesses 3 anos, teve vários Natal, várias Páscoas, vários Dias dos Pais, das Mães nas escolas. E eu gosto disso, e não teve ninguém que fez com que eu dissesse não faça. Porque isso é natural nosso, nós não podemos perder isso. Então eu digo aí para você que está me escutando, que é importante nós ter alguém assim que tenha posição. E a posição de quem é? Da maioria da nossa população de São Bento é essa. Né? Reconhecer que a família é um dos principais alicerces de toda a sociedade. E aqui em São Bento nós abraçamos isso, tanto na parte minha política, como na parte assim, da Secretaria de Educação, do respeito que a gente tem por todas essas pessoas que procuram ter esse espaço para a criança na sala de aula. O pessoal Fortesc vai pular várias coisas aqui, ó. Reforma das cozinhas, né, vários outros projetos, um projeto de 2 milhões, que a gente vai comprar mais uma quantidade de Chromebooks para fornecer, sabe? E vai pular vários assuntos aqui para ir na parte política, mas eu tenho várias coisas aqui, sabe? 11 horas e 45 minutos, você ligou o rádio agora. Hoje você está ouvindo a entrevista com o secretário Josias de Educação, já conversou comigo, falamos sobre vários pontos importantíssimos aqui. Entrega lá as obras na Osni Vasconcelos, essa questão da finalização do planetário, que é importantíssimo para São Bento do Sul, segurança nas escolas, o secretário sempre muito preocupado com isso, fez aqui, está lá na live, fez os comentários, falou e colocou a gente a par de como estão acontecendo as coisas. Com relação também à empresa Ramos terceirizados, nos botou a par de todo esse assunto. Claro, e agora na saída do último bloco, falou aí sobre os comentários, né, na palavra livres e dentro aí das redes sociais com relação à qualidade do ensino aqui em São Bento do Sul. Nessa parte, eu quero fazer aqui, eu abrir um parênteses e fazer o seguinte: olha, a Secretaria de Educação vem investindo através do Brasil, tem visto com relação à questão do MEI, que ele fala, enche os olhos dele lá para ver, e eu fui lá, eu acompanhei o Espeto, que está ouvindo os repórteres aí que estão por aí, vão lá, sempre estão acompanhando o repórter, um bom trabalho que vão sendo feito. Mas tem que colocar um ponto aí, né? O município, a secretaria está fazendo o trabalho. Agora o que se precisa também é trazer para São Bento do Sul empresas para, lá no futuro, absorver essa mão de obra de qualidade. Com essa gurizada, nós estamos preparando essa gurizada para ir embora de São Bento. Lamentavelmente, o nosso parque fabril, o nosso parque de empresa, ele está encolhido. Então tem que se fazer aí um trabalho com a associação empresarial, com a CISBES, trazer aí o Gilmar lá, pensa uma promessa de Deus, que é o Gilmar, presidente da CISBES, uma pessoa que está sempre preocupada com o município. Ele é muito, no mandato dele da CISBES lá, ele é muito ponderado, tem dialogado com todos os setores da comunidade, mas está na hora de trazer grandes empreendimentos aqui para São Bento do Sul, para absorver essa mão de obra e para fazer um planejamento a futuro, sabe, José? É isso que se fazer. As coisas têm que ser planejadas a futuro. Estão planejando, estão preparando. Mas alguém também tem que estar preparado para absorver isso lá no futuro, ou todo esse trabalho aí vai ser direcionado para Joinville, para Jaraguá, ou para Curitiba, que fica mais perto. Secretário. Verdade.
O Fortescue falou uma coisa certa, assim, por mais que a gente esteja preparando o nosso aluno para estar nesse mundo tecnológico, pensamento computacional, agora vem a matemática computacional, salas de robótica, carrinho de robótica, laboratório móvel, maker, a gente precisa pensar no futuro da cidade, e esse futuro da cidade precisa os empresários entender o que a gente está formando, não deixar isso cair dentro das escolas, porque a grande vitrine de uma cidade é o que ela pode gerar no caso de mão de obra. Se nós tivermos uma mão de obra muito especializada, não só nessa área técnica, em qualquer área, abre o olho das empresas para vir para São Bento do Sul e tem que ter toda essa preparação. Eu sei que ali a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um excelente trabalho, a questão da internet, de leis abrindo São Bento do Sul ali, é lindo o trabalho dela, sabe? E a gente está junto nisso. Eu tenho certeza que lá na frente vai dar certo lá. E Fortescue, antes de você passar para a parte política, eu não posso deixar de falar do Centro Maria Ferreira. Ali, o vereador Paulo, a gente articulou lá no Rio Vermelho, era uma escola que a gente tinha fechada, a Escola Maria Ferreira. Foi lindo aquela homenagem da Dona Maria Ferreira, a professora Maria Ferreira está viva ainda, esteve lá. E aquela unidade, para nós, vai ser assim, para aquelas crianças que não têm um espaço à tarde, principalmente naquela região Centenário, Bairro Brasília, Lúcia Tcheque, Santa Fé, toda aquela região ali, existe muitas crianças que talvez queriam estar numa escola integral, lá na escola Denise, lá na Narci Ranzi, e não conseguem ir até lá. A gente proporcionou um contraturno para eles, que é um Centro Maria Ferreira. Ele trabalha muito a questão da criança, a brincadeira, a plantar na horta, a brincar. Até eu me comprometi de ajeitar para eles o Xbox lá para ligar nas salas lá. Então essas coisas assim a gente transporta os alunos porque é uma coisa assim que a gente dá uma qualidade extra, que não é o ensino propriamente dito, mas também a gente faz uma espécie de atendimento especial para uma criança que está em crescimento. Ficou lindo lá, ficou muito bonito. O que é o Xbox? Xbox é um videogame. Ah, um videogame. Porque lá tem sala de informática, tem sala de dança, tem quadra para correr, mas naquele dia que nós estávamos inaugurando, estava chovendo. E daí tem 25 lá computadores, tem algumas coisas. Eu fiquei pensando assim, os meninos aqui com Xbox aqui vão fazer fila para jogar. Eles vão arrumar um Xbox para eles lá. E é um lugar que é salubre. Uma outra coisa, Fortescue, antes de você entrar ontem eu comecei o meu dia às 5 horas da manhã, eu fui acompanhar uma linha de ônibus no bairro Lençol, é a primeira linha de ônibus para os pequenininhos, 4 e 5 anos pré-escola. Ele é ônibus com monitor, com motorista, foi acompanhar os monitores, até eu fiz um vídeo eu mesmo lá, durante o trajeto, e entrevistei os pais, que é a primeira linha de ônibus de 4 e 5 anos. Porque essas crianças não conseguem pegar o ônibus. Então, as mães adoraram. Então, eu acompanhei toda a linha, foi muito legal. Ela pega quase 70 alunos durante o dia inteiro que ela trabalha. Foi excelente, sabe? Já que você falou em ônibus, José, vou fazer para você uma pergunta nesse sentido. A gente tem visto aí que o Ministério Público tem noticiado que a grande maioria das escolas no estado, né, acredito que não seja o caso de São Bento, estão lá com os seus ônibus que são próprios já há mais de 10 anos de uso, documentação atrasada, pessoas dirigindo que não são capacitadas. O que você pode falar com isso com relação à nossa educação? Não, em São Bento, assim, a gente usa, a São Bento criou uma tradição de fornecer o passe de ônibus. Então, a empresa Transporte Rainha, ela conduz essas linhas, né? Tem linhas exclusivas e tem linhas que é de transporte coletivo. Esse passe de ônibus é tanto usado para os nossos alunos como os alunos do estado. Então, esse montante vem para o município compra esses passes, para os nossos alunos a gente adequa uma lei municipal e para os alunos que é do estado uma lei estadual. Então, quem administra os alunos do estado é o estado, mas quem fornece é o município, com esse recurso que vem do governo do estado para isso. E o município de São Bento injeta muito recurso para ter esses passes. Por isso que a gente tem dificuldade de dar o passe, que a gente não dá esse passe, para uma criança de 4 e 5 anos, porque eles são muito pequenininhos. Então, quando se dá um passe para uma criança dessa, é porque vai o acompanhante junto. Então, ele assina um termo. Mas aí a gente tinha na região do Lençol, lá que a gente não conseguiu abrir o Ingberto Gross, que a gente queria abrir, não tinha aluno suficiente, achou uma estratégia para atender a pré-escola daquela região e está sendo muito legal. Eu até falei para as mães, se isso der certo aqui, o próximo ônibus que a gente vai colocar nessa sistemática, a gente vai colocar lá para a região do bairro Centenário, bairro Brasília, para fazer toda aquela localidade. Isso vai ser, assim, talvez uma virada de chave no transporte escolar para dar condição para esses pequenininhos. Mas quem tem direito ao passe são aqueles que é o ensino obrigatório.
A creche não tem porque não é obrigatória, então não tem como nós transportar o bebê. Então se alguém está pedindo para transportar um bebê, tá sonhando com alguma coisa que não existe. Essa é a responsabilidade do pai, sabe? Tá pensando, ó. Vamos lá então, no ano 52, antes de nós finalizarmos essa parte, quero dizer o seguinte, o Oswaldo Divas está por aqui, diz o seguinte, bom dia. Para avaliar uma administração da outra é com gráficos e números, com base em números. Isso é mesmo. Ver como ficou no último mandato e ver como ficou ou como está no mandato atual e não ouvir só vir com falas, trazer um comparativo, aí sim saberemos se melhorou ou piorou. Fica a dica aí para os vereadores. O Hélio está por aqui, então o Hélio está comemorando lá no lençol, né? O Hélio... parceiro, boa tarde, Fortesque, um grande abraço para o secretário Josias. A Tânia Regina Correia, boa tarde, Fortesque e Josias, um secretário comprometido que faz a diferença em nossa Secretaria de Educação. Parabéns à equipe do CEMET. E, claro, o Eduardo Moraes passou por aqui. Às vezes, encerrada essa parte aqui, encerrada não vale falar, não tem como encerrar. Eu, assim, dado uma pausa nessa parte da Secretaria, vamos falar um pouco aí, são 12h53, temos aí 8 minutos de programa, nós vamos falar um pouquinho sobre o PSD. Entendeu? Eu sei que você ainda com toda essa correria, com toda essa atribuição, você ainda trouxe para você, né, ainda pegou mais essa responsabilidade, que é a articulação e a organização do PSD aqui no município. Então hoje como é que fica? O PSD vai se apresentar com candidatura própria, vai apoiar a atual administração, já tem aí uma prévia de como vai ser a nominata dos vereadores, que veja que vai ser um grande desafio para os partidos agora, porque tem essa questão da legenda. O PSD, né, eu assumi o PSD, além de secretário de Educação, eu sou um agente político e faço parte da política. As pessoas acabam entendendo, porque ninguém entra num município se não for pelo voto. Entra o prefeito nomeia o seu secretário, nomeia os vereadores. Existe por trás de toda a administração uma força política, essa força política é construída durante os mandatos ou ela vem antes para sair. Então essa força política construída hoje no PSD, ela tenta fortalecer o PSD para ter uma nominata de vereadores forte, para ter no mínimo 2 vereadores, ela já está estruturado e a gente vem construindo com outras pessoas. Por isso que é comum, às vezes, o Josias fazer convite para várias pessoas, convidando para ingressar no PSD. O que é os partidos políticos? É uma organização futura que você faz para poder fazer parte de uma administração municipal. Então hoje dentro do município tem vários partidos que apoiam o prefeito Tomazini e ali se concentram nomes de respeito lá para assumir secretarias, diretorias. Isso vai acontecer provavelmente também no próximo mandato do prefeito que ganhar. O prefeito que ganhar, ele vai construir uma força política para administrar uma cidade. Administrar uma cidade não é chegar lá e escolher esse, aquele outro. Tem que ter uma qualidade e tem que ter a força política que as coisas aconteçam. Na educação, por exemplo, só acontecem essas coisas se tiver força política por trás para fazer com que o recurso chegue até lá. Isso vindo do Estado, vindo do governo federal, vindo do próprio município, isso é normal. Então, dentro do PSD, a gente tem essa construção de talvez uma possível aliança com um grupo grande, que provavelmente vai ter aí o grupo do prefeito Tomazini, vai ter o grupo lá talvez ali Eu estou citando partidos porque a gente não tem nada fechado, então eu estou citando possibilidades, mas no caso do PSD, vamos estar todo mundo junto, vamos montar, vamos organizar. São Bento está crescendo, São Bento está se desenvolvendo, está aparecendo obras em tudo que é lugar. A gente precisa montar um grupo político que diga assim, nós queremos fazer parte de uma coisa grande para São Bento. Precisamos construir. E o PSD está lá. A gente tem apoio de vários deputados federais, estaduais para o partido. Eu estou conversando com todas as pessoas do partido. É um partido que às vezes a pessoa coloca lá, às vezes lá no jornal, uma pimentinha, dizendo, pode ser tirado. Não é bem assim, a gente sabe que a gente precisa ter força política, não acontece assim. Então, eu converso com a última pessoa que eu estou conversando, que é uma pessoa muito especial, que eu considero muito, a vereadora Carla, que ela tem, talvez ela está construindo uma opção num outro partido, disse, não, mas fique com nós aqui, fique aqui com nós, dá para nós fazer alguma coisa forte para São Bento, tem que pensar na cidade, vim junto. Então é nesse ponto que eu estou, sabe? E eu acredito muito numa nominata forte. Ainda a gente não tem definido todos os pré-candidatos, faltam umas, mas a maioria já está definida, né?
é praticamente definido. Todo mundo é pré-candidato. Eu não sei se eu vou ser candidato, se não vou ser, né? A gente nunca sabe, mas a condição de candidato eu tenho que estar. Isso eu falei para o prefeito Tomazini, que a gente precisa se afastar 6 meses antes. Eu quero me afastar. Eu justamente ia fazer a pergunta nesse sentido. Vai se afastar mesmo 6 meses? Eu vou me afastar porque assim, ó, tem alguma coisa que a gente tem que dar valor. A pessoa, quando ela te dá uma oportunidade, como eu fui escolhido para ser secretário de Educação pelo prefeito, não foi por força política, porque na época eu não estava afiliado no PSDB, eu tenho por respeito pro prefeito de dizer assim, ó, eu vou me afastar e se for necessário, eu saio de candidato. Se não for necessário, não tem problema. Mas é isso que eu tenho que dar. Porque eu sou secretário porque o prefeito me nomeou. Então eu tenho que, de alguma forma, essa retribuição desse excelente trabalho passou pela administração e eu passei por lá. Então, estou me retiro 31 de março, mas me retiro assim, ó, eu estou na opção de possível candidato. Não sei se vou ser ou não, mas eu tenho uma questão de respeito. Eu acho que vai sair mais 3 secretários, junto de secretários, diretores, eu não sei quantos, mas isso é um respeito que eu tenho pelo Dr. Tomazini. Os Jorge 58 mais 6 meses vai ser dolorido, né? Tu volta para lecionar no... Isso. Eu tenho que retornar para a sala de aula, né, que eu sou professor, né, em 6 meses, depois 3 meses se afasta. Mas isso é natural, eu não vou poder mais falar como secretário, né, ser afastado, mas eu falo daí como presidente do partido, eu falo como pessoa comum, porque a gente precisa ter assim um trabalho realizado, não pode ser uma pessoa pegar e 2, 3 palavras e desmerecer uma educação que não é o Josias. A educação é a semente inteira, é todo mundo. Mas também a confiança que você está tendo, né, Josias, em deixar todo esse legado, porque afinal de contas você fez ali, você colocou, né, você colocou em andamento um projeto novo na Secretaria de Educação de São Bento do Sul. Então você se afasta nesse momento e você deixa esse projeto na mão da sua equipe para que se dê continuidade até que haja aí um desfecho de todo esse processo eleitoral que vem por aí. É uma confiança muito grande. Eu iria me sentir mal se não me afastasse e não ficasse na condição de um possível candidato. Porque a gente sabe que um município, ele não é só de um secretário, é de todos. Então dar essa mão para o prefeito Tomazini me afastando e estando na condição, para mim é muito importante, sabe? É muito importante para isso, porque pelo menos dá o retorno, assim, ó. Fui colocado na Secretaria de Educação, teve sucesso, a gente fez um grande trabalho lá, e lá na frente eu preciso dar uma condição que São Bento também reconheça isso. E eu vou poder dar essa condição somente estando fora da Secretaria de Educação, que como secretário é difícil de a gente, às vezes, fazer alguma indagação ou mostrar algum dado com mais realismo. Né? Esses dados eu tenho, que são dados públicos, portal da transparência, tem tudo, né? Essas comparações, para a gente não entrar numa politicagem, entrar numa política séria. Tá certo. Inclusive aqui a Sandra diz o seguinte, né? A pergunta é bem pertinente. Quem fica à frente da Secretaria de Educação? Será que o prefeito já tem algum nome, alguma coisa? Assim, dentro da Secretaria de Educação, a gente tem um consenso no nome da dona Tati, uma pessoa que eu gosto muito. Ela foi convidada por mim lá no que o Dr. Tomazini me convidou, eu convidei a dona Tati e levei ela para o Dr. Tomazini. É uma pessoa de confiança e eu tenho certeza que vai realizar um grande trabalho. Que bom. Josias, são 13 horas e 1 minuto, eu acho que o nosso tempo aqui ele passa muito rápido, porque a conversa é boa, teria muitos assuntos para abordar aí, nessa questão dos convites ainda, de polêmicas nos convites aí para as chapas de vereadores, mas não vai faltar oportunidade para que você venha até aqui, né, e conversar. Depois, vai ter 6 vezes aí. Se surgir a oportunidade, não vou conseguir mais vir como secretário, mas talvez como presidente do partido, essas coisas assim que a gente consegue dar uma luz política. Eu vou participar intensivamente da questão política, tanto dentro do PSD como dentro de um grupo entre todos os 4 partidos. Hoje pode aumentar, que tem essa intenção de fazer uma base forte para 2024 e depois nós ter uma outra base para 2028. Tem vários convites sendo feitos para vários vereadores, várias pessoas, mas eu convido só político. Não convido ninguém de carreira. É importante dizer isso. Eu convido políticos, quem são agentes políticos que são nomeados
políticos. Eu não convido ninguém que é de carreira do município. Quando eu convido é porque a pessoa manifestou. Eu não saio convidando o diretor, professor, eu não saio convidando os funcionários da prefeitura lá. Agora, quando é agente político, cargo comissionado puro, daí é meu papel de presidente convidar. Então, eu convido aposentados, às vezes a pessoa está aposentada, está num cargo, eu vou lá e convido a pessoa. Eu convido a outra pessoa porque tem ligação política. Por exemplo, a dona Tati é uma pessoa que ela, além de ser especialista, ela agregou politicamente num projeto. Então, é justo que ela também assuma a secretaria como agente político. Hoje então, essas pessoas que são ligadas politicamente, eu faço questão de chamar, e sempre são pessoas boas. São pessoas que a gente convida. Pessoas que influenciam. A Márcia está por aqui. Boa tarde, excelente programa. Com essa, Josias, pelas considerações, né? Eu agradeço. Posso? Pessoal, eu agradeço, sabe? Eu mandei assim uma relação aqui para o programa e a gente não conseguiu nem chegar na metade. Mas eu tenho um leque assim de informações que a gente talvez em outro momento, né, Fortes? Sim. E o pessoal, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp e me perguntar as coisas, eu sempre respondo. Todos. Às vezes o pessoal entra no Messenger. E lá de noite eu vou lá e respondo. Sempre que eu posso, eu vou lá e respondo. E até mesmo às vezes as pessoas que a gente sabe que dá uma pimentada política na gente, a gente vai lá e responde também. Porque às vezes tem gente que quer baixar a moral da gente e vai lá dar umas indiretas, sabe? Eu sempre respondo. Eu tenho assim 30 anos de serviço na educação, então eu tenho um conhecimento danado sobre isso. É o melhor do mundo? Não é. Mas eu tenho vivência política, eu tenho tudo isso, eu tenho ideias boas, e quando a gente se junta essas ideias, que eu me junto com pessoas, eu me sinto muito bem. Às vezes as pessoas querem bloquear a gente, querem fazer... Faz parte do sistema político. Às vezes as pessoas criticam, colocam ideias na internet, às vezes fazem algum comentário de lá e de cá. Faz parte do sistema. Só que a pessoa que tem informação para te dar real é o Josias, quando eu falo do Josias. Não adianta perguntar do Josias para uma outra pessoa, tem que perguntar para o Josias. Pode me perguntar pela internet, pode ligar para mim que eu te respondo. Eu faço questão de ser como eu sou, direto com você. Muito obrigado, Fortes, eu agradeço os ouvintes aí da Liberdade. São 13 horas e 4 minutos. Quero agradecer mais uma vez nosso entrevistado. Você